Felipe, vamos para aquele momento que a gente sempre faz aqui no nosso programa. O Felipe, ele sempre dá uma indicação de um livro aqui que ele leu ou está lendo. Então, vamos lá, Felipe, indique qual livro você trouxe aí para indicar para o pessoal, para a juventude aqui da nossa igreja. Bom, eu trouxe um livro que ele não é muito conhecido dessa vez. Chama-se Plano B, do Pat Wilson. Ele é a resposta de Deus quando tudo parece dar errado. Plano B, Pat Wilson. Esse livro aqui é um livro para as frustrações da vida, digamos assim, né? Pat Wilson, ele é um jovem pastor. Eu não sei se ele ainda é jovem, mas quando ele escreveu ele era muito jovem. E ele, baseado na igreja que ele cuidava, de muitos membros que tiveram muitas histórias frustradas, né? Que a gente, quando planeja a nossa vida, a gente faz planejamento de tudo dando certo, né? E ele até coloca aqui, até vou dar uma lida aqui, atrás que ele coloca, né? Um casamento feliz, um emprego bem remunerado e prazeroso, filhos perfeitos, férias ao redor do mundo, mas você não planejou ser acometido por uma doença grave. Nem ficou pensando se teria problemas de fertilidade ou se um ente querido morreria de forma trágica. Seja lá qual tenha sido seus sonhos, alguns deles simplesmente não se realizaram ou não foram aquilo que você imaginou. Às vezes, o sonho destruído ou que não aconteceu transforma-se em desilusão, escurecendo nosso coração. Às vezes parece que a vida começa a desmoronar sem explicação. Não podemos explicar, não podemos culpar outras pessoas, simplesmente acontece. Ou não acontece de a dor invadir a nossa vida de uma forma inexplicável. E então nos perguntamos se realmente Deus está ativamente envolvido em nossa vida. Quando nossos sonhos acabam sendo frustrados, é preciso apelar para o plano B, para aquilo que não havíamos pensado antes, para o inusitado, para o inexplicável. Deus sempre faz as melhores escolhas, mesmo nas piores situações, ele diz aqui. E ele, como ele teve que lidar com o aconselhamento de muitos membros, né, da sua igreja que passaram por frustrações, né, pessoas que sonharam com carreiras maravilhosas, mas não alcançaram essa carreira. Pessoas que sonharam com casamentos felizes e não foi exatamente do jeito que a pessoa pensava, né? O que ela tinha de melhor para dizer do casamento dela é que o casamento dela era medíocre. Pessoas que sonharam em ter filhos descobriram que não tinham possibilidade de ter filhos, ou que sonharam em filhos saudáveis, de repente descobriu que eles tinham alguma doença, alguma deficiência quando nasceram, né? Enfim, frustrações em várias áreas da vida. E ele aconselhando essas pessoas, tendo que lidar com elas, ele coloca, e ele resolveu escrever esse livro baseado nas histórias dessas pessoas. Então, o primeiro capítulo ele fala da realidade, porque ele mostra que existe o conto de fadas e, né, tipo, que a gente monta na nossa cabeça de uma vida perfeita, e existe a vida real, a vida de realidades, que é cheia de problemas e cheia de dificuldades. E ele vai mostrando para nós de que mesmo assim Deus ele está conosco no meio dessa dificuldade, no meio dessa tribulação, e que ele de maneira nenhuma nos desampara. Ele fala de alguns personagens bíblicos, como Davi, como Ruth, mas o que eu mais gosto é quando ele fala sobre José, que foi alguém que passou por frustrações. E ele fala de José, por exemplo, quando ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, vai parar na casa de Potifar, e a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Aí ele mostra depois José sendo, a Bíblia diz, né, que ele é lançado dentro de um cárcere por uma injustiça, de algo que ele não cometeu e é acusado, e a Bíblia fala, mas o Senhor era com José. E aí, às vezes a gente tem o pensamento de que Deus está comigo, significa que tudo dá certo, porque a gente ouve um evangelismo muito triunfalista, mas muitas vezes Deus está conosco dando tudo errado, né? Deus estava com José, ele é vendido como escravo, Deus estava com ele dentro do cárcere. E ainda fala, Felipe, que estava com ele e tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava, né? Então, Deus, mesmo em situações difíceis como então, essa. Deus nunca o desamparou. E a frase que me fez comprar esse livro foi que postaram uma vez no Facebook e me fez comprar, que eu vou citar, né? Talvez os seus planos não estejam se realizando, seus sonhos não estejam se realizando, e as coisas não estejam saindo do jeito que você esperava. Talvez os seus sonhos não estejam se realizando e as coisas não estejam saindo do jeito que você esperava. Mas isso não significa que a sua vida esteja fora de controle. Significa apenas que você não está no controle. E aí que ele mostra também um capítulo que é a falsa sensação de controle. Nós não estamos no controle da nossa própria vida. É Deus quem controla a nossa vida, é Ele quem dá destino à nossa história. E a gente precisa confiar e descansar nele. Né? E é nesses planos B que Deus realiza seus propósitos em nós. Então, frustrações faz parte da vida. Mas nós temos o apoio de Deus no meio dessas tribulações. Então não é hora de ceder, é hora de seguir em frente e ir para o plano B, né? Isso aí, que bênção. Felipe, irmãos, como eu sempre menciono aqui,
É o nosso jovem enciclopédia. O garoto gosta de uma leitura, sempre traz um livro aqui pra gente. Isso é muito legal. Felipe, muito bom aí. Não foi nenhum spoiler, foi mais um incentivo para as pessoas comprarem. Eu já estou com vontade de ler esse livro aí. Eu nunca li, já estou com vontade de ler. Muito bom. E tem tudo a ver com o assunto, né, Renato, que a gente está falando aqui, né?